Olá, tudo bom com vocês? Mais uma oportunidade de reflexão. E eu sempre busco trazer nas lives tema que às vezes vivencio em consultório, que se repete muito, que às vezes vem em inbox, na caixinha de pergunta, de acordo com o que está acontecendo no mundo e até mesmo às vezes de acordo com o que eu vivencio na minha rotina diária. Mas para a gente enfrentar todas as nossas adversidades, a gente deve tomar a rédea dela. Eu sempre vou bater nessa tecla da importância do estilo de vida, do ambiente interferindo no nosso genoma, na nossa percepção, mas na única e verdadeira decisão que você pode ter de você assumir as rédeas da sua vida. Para isso precisa respirar. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, devagar, cheirar uma flor, soprar uma vela, devagar, controlando a variabilidade da frequência cardíaca e controlando assim a impulsividade, também de repente o seu medo. E aí, você parou para refletir em como o medo pode atrapalhar a sua vida? Vou entrar na live. Todo ser humano possui seus medos, isso é um fato. Não importa quais sejam eles, mas faz parte da nossa vida ter medo. Até os animais sentem medo. O medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Os nossos medos muitas vezes nos tornarmos mais conscientes. A gente criar escolhas mais seguras, a gente se manter mais estável em vários momentos, principalmente nos mais difíceis. Mas quando esse medo se torna excessivo, ele ganha novo significado. Em vez de servir como segurança, ele se torna um peso. Exatamente, ele nos impede de evoluir, de ir além. Ele pode ser paralisante. Até na selva é assim. Uma zebra, por exemplo, quando ela entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo por causa de um leão, ela pode paralisar e se fingir de morta. Qualquer presa, tá? E muitas vezes dá certo. E quando ele se distrai, pum! Então ele faz parte, essa inteligência biológica, ele afeta o nosso corpo. O segredo, então, está na forma como nós compreendemos esse sentimento, essa emoção, esse medo. Sim, nós podemos entender como um sinal de insegurança, incerteza em relação às outras pessoas, às situações, objetos, ações. Mas também nós podemos olhar para esse mesmo medo de uma forma positiva, entender a função do medo, muitas vezes nos conectar com as necessidades de cuidado, de proteção. Ele pode estar fazendo isso com a gente. O medo, ele não está em si na situação, mas sim na forma como nós o entendemos, nós o interpretamos tudo isso. Como nós nos relacionamos com esse medo. Quando ele se torna excessivo, ele nos afeta diretamente. O segredo para manter a barreira entre um instinto protetor, inclusive, como eu já falei, os animais têm fobia, insegurança, que nos congela. Qual a diferença dele ser um medo protetor ou se tornar esse medo paralisante, que nos congela, que está dentro de cada um de nós? Está na forma como você se conhece. Sim, como você entende as situações que nos envolvem. E isso vem da percepção, do autoconhecimento, de como nós somos criados, como foi no ventre da mãe, principalmente a primeira infância, as relações sociais, se nos colocaram muito medo, se nos contaram histórias aterrorizantes, se vivemos situações assim, tudo isso formou a percepção, a maneira como eu encaro as situações, que para mim pode ser um medo paralisante e para você não. É assim,
Claro que tem, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu vou entender o que pode ou não ser um risco real para a minha vida, porque eu me conheço, eu sei como é que eu funciono. Consequentemente, eu vou fazer do medo uma ferramenta de segurança e não de impedimento. Depende de quanto eu me conheço, de como eu posso lidar com isso. Eu tenho um medo aterrorizante, paralisante com barata, por exemplo. Tá? Minha mãe tinha, eu tenho um histórico de infância que teve uma situação que ocasionou, e quando minha mãe estava na terra, eu nem com veneno matava barata. Eu gritava, saía correndo, era um monstro. Hoje, eu gasto uma lata de veneno, mas eu enfrento, porque eu aprendi a enfrentar, se for desse jeito. Fora disso vem um certo nojo que a maioria de nós temos, né, com esse inseto, mas enfim. Mas, por exemplo, medo da vida, das situações, medo de errar, porque eu já errei algumas vezes, medo de ter que começar de novo, de me arriscar, porque se a gente tem um medo paralisante, a gente não se arrisca, a gente não sai do lugar, não vai investir, não vai estudar, não vai escolher uma nova área que ninguém atua de repente, ou você não vai mudar de cidade. Eu mudei de cidade, eu mudei de profissão, não que eu abandonei minhas outras profissões, mas para isso precisa ter algumas coragens. Enfrentei alguns empreendedorismos na minha vida, com os meus pés no chão, mas enfrentei. Então, o medo de enfrentar a vida eu não tenho, mas tem muita gente que tem. Eu trabalho com isso aqui e vejo isso. Então, é importante a gente sentir o medo, saber que o excesso nos paralisa e aí aprender a controlar, como tudo na nossa vida. Nem sempre é possível dominar o medo. Tem que estar disposto, como o processo de autocura também envolve isso. Se o medo é paralisante, ele se sobrepõe a qualquer tentativa de racionalização da situação. Então, se você sofreu um assalto e ficou um trauma grande, é compreensível, mas às vezes esse medo é por falta de segurança, por falta de acreditar em si mesmo, de baixa autoestima, de não se achar capaz, de crenças limitantes, situações que viveu, coisas que os adultos falaram, que você acreditou, porque você era uma criança, de repente, um jovem, e ficou ali, marcado. E você se vê dessa forma. Medo de mudar de emprego, medo de iniciar um relacionamento novo, aquele não deu certo, e aí você tem medo de se machucar de novo. Não pode. E aí você tem que aprender a lidar com isso. Então, justamente, quando o medo começa a atrapalhar o nosso cotidiano, que ele vira um problema maior. Porque aí, se você não muda de emprego, não faz um outro curso, não muda de cidade, não faz outro relacionamento, não tem coragem de investir num negócio, não tem coragem de se arriscar, porque tem medo que não vai dar certo, medo de se fazer. Lógico, eu não estou falando para ser maluco, de fazer dívida, de estourar cartão, e se aventurar em tudo, não é isso. Estou falando do medo paralisante. Eu tive situações que eu tive que enfrentar desafios existenciais na minha vida, que tem sido assim até hoje, e eu não tenho medo não, eu sou positiva, nós todos somos co-criadores. Agora, o que eu vou co-criar na minha vida? O pânico, o medo que não vai dar certo, o negativismo? Não, eu sou grata por tudo que está... E quando não dá certo, gente, é a maneira que eu sei que daquele jeito não deu certo. Então a gente tem que se arriscar, tem que se empoderar, tem que acreditar em si mesmo. Para isso precisa realmente do autoconhecimento e de ressignificar a sua vida. O medo pode se manifestar de várias formas, por exemplo, como uma ansiedade, ou talvez como algo mais sutil. Quando, por exemplo, você rejeita um interesse amoroso, uma nova pessoa na sua vida, a pessoa é legal, ela de repente é carinhosa, é atenciosa, é bonita, tem um mesmo nível, um papo legal, bate em algumas coisas que é necessário, porque essa coisa de opostos se atraem, mas quem dá certo são os semelhantes, tá? É essa experiência que eu tenho para mim, pelo menos.
Mas enfim, por medo de sofrer, você pega e o quê? Você rejeita, você nega que está interessado, nem se permite interessar. Por quê? Porque você tem medo da relação não dar certo, porque você acha que você não merece. Lá vem a sua baixa autoestima, suas crenças limitantes. E olha, eu já fui dedo podre, eu sei bem o que é isso. Quem tem baixa autoestima, quem tem insegurança em termos de relacionamento, quando vem a pessoa legal, ela acha que não serve, porque ela não merece isso. Agora, quando vem aquela pessoa que vai fazer exatamente aquilo, que vai acionar o que ela não merece, o sofrimento, a dor, para ela poder fortalecer, viu como eu não mereço, viu como não dá certo. Eu já fui essa pessoa dedo podre, hoje não. Mas enfim, os medos podem ser genéticos, sim, vindo do campo morfogenético. Hoje, para nós sobrevivermos, hoje estamos aqui, 5.000 pessoas no mínimo sobreviveram a qualquer custo lá dos nossos antepassados. Já a história da humanidade, por si só, é de guerra, vamos pegar a história do Brasil, índios que eram livres e foram invadidos, catequizados, estrupados, roubados. Negros que viviam em liberdade, tinham uma família, separaram-se dos seus amores, foram escravizados, sofreram, perderam, venderam seus filhos. Europeus que viviam na corte vieram morar numa selva e foragidos de guerra. Olha quanto medo que tem dos nossos antepassados. Então, esse campo morfogenético tá na gente, a gente herda isso também. Mas principalmente os medos aprendidos na infância, através da educação. Ou de repente copiando comportamentos dos nossos pais. Sim, você observou Eu tenho alguns exemplos aqui em consultório que as pessoas repetem os comportamentos dos pais, dos avós, dos tataravós, porque sempre foi assim. Tem que ter muita coragem para você modificar esse campo morfogenético. Precisa enfrentar o medo de ser diferente, de arriscar, de inovar. Para se curar é preciso ter coragem, porque você tem que olhar o que não está certo, o que não está legal. Aceitar que você tem defeito, que você erra, que você não está legal, que você tem baixa. Por que você tem baixa autoestima? Estou dando alguns exemplos. Precisa ter coragem para querer se curar. Então, a origem do medo vai depender de como cada um de nós nos relacionamos conosco mesmo. Como você se relaciona com você. Então, o autoconhecimento é importante por isso, porque ele possibilita você conhecer, reconhecer os seus medos, a forma que eles se manifestam na sua vida. Isso é importante quando o medo está como algo prejudicial, tá? Aquele medo paralisante perante a vida, que você estaciona na vida, não se permite viver por medo. Se o medo é excessivo, ele pode virar uma fobia e atrapalhar o dia a dia, a rotina, o trabalho de uma pessoa. Não se posiciona, não fala não, tudo por medo. Enfrenta e sofre um relacionamento abusivo, seja do que for, relacionamento amoroso, relacionamento na empresa, enfim, seja o que for, porque você não se posiciona, você tem medo de perder aquela migalha. Além de não conseguir reagir às situações que te assustam, você passa a evitar essas situações. E isso vai fazer você perder grandes oportunidades, deixar de viver momentos prazerosos. Porque de repente você tem um medo pontual, medo de fazer novas amizades. Então, como não deixar que o medo te paralise? Como não deixar que o medo atrapalhe a sua vida? Vamos lá para as dicas que nas lives sempre tem. Sentir medo, vamos deixar bem claro, não é uma doença. Ficar paralisado também não é uma questão de escolha, tá? Vamos lá. Não estou falando de síndrome do pânico, que tá ali a característica do medo de morrer. A pessoa tem toda a sensação que está morrendo e não está. Mas aí já está num estado mais grave, que está afetando a frequência respiratória, cardíaca, o sistema nervoso autônomo está em simpaticotonia, o corpo está em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, por causa do pensamento. Tem sempre alguma história lá atrás que foi
o estupim, a gota d'água que ocasionou. Mas, enfim, nós estamos falando dos medos que paralisam, mas não chegaram nesse nível. Então, é preciso você saber descobrir estratégias para lidar com o seu medo e não deixar de agir. Você não pode fazer isso, você tem que descobrir. Por isso você tem que se conhecer, analisar. O auxílio pode vir de várias formas. Você pode praticar uma atividade física, porque vai liberar neurotransmissores que vai te ajudar, você vai mudar a tua mente, vai circular a oxigenação, a circulação, vai melhorar a meditação, técnicas de respiração. Eu sempre começo a nossa live com respiração, para que você aprenda a controlar, a acalmar, a controlar esse sistema nervoso autônomo, a variabilidade da frequência cardíaca, porque é isso que aciona o seu corpo biológico quando estamos com medo, que desregula tudo. Reprogramação mental, terapia, técnicas quânticas, como eu também trabalho, e muitas vezes medicamentos. Tem que buscar fortalecimento emocional e autoconhecimento. Não tem jeito. Porque quando você tem autoconhecimento e fortalece as suas emoções, você entende as causas, entendeu? Você faz a regulação cognitiva das emoções. Pesa na balança, vê, analisa, modifica, muda a percepção, ressignifica, muda o seu comportamento, porque aí, às vezes já passou, você tem que trabalhar, às vezes perdoar, às vezes falar com aquela criança ferida. E aí, para sobreviver a qualquer custo naquele momento, se foi um trauma, por exemplo, você vai arrastar esse comportamento para o resto da vida sem saber. Qualquer coisa ativa, o que na micro a gente acha como ativado cíclico. Então, é importante você mudar de comportamento. Existem pessoas que tendem a olhar para as coisas do lado mais difícil, mais perigoso, as negativas, as medrosas. E essas pessoas vivem com a sensação de uma ameaça permanente. Tem medo de tudo. Pessoas medrosas se arriscam menos, se aventuram menos e por isso perdem oportunidades importantes na vida. Sim. Isso não quer dizer que você, sendo uma pessoa medrosa, é uma pessoa fraca. Não! Você está agindo de acordo com a sua própria história de vida. Por isso que você precisa conhecer, reconhecer e mudar a percepção, ressignificar, trabalhar novas sinapses, novos caminhos no seu cérebro, entendendo? Mudando essa percepção. Muito bem. Pessoas mais corajosas, elas costumam ser mais seguras de si, com uma autoestima melhor, têm coragem de se arriscar e aí elas acabam tendo mais oportunidades, pelo menos aproveitando essas oportunidades. Às vezes as oportunidades são iguais. O problema é que umas aproveitam e outras não, nem enxergam a oportunidade. Mas as pessoas que são mais seguras de si, mais corajosas, normalmente tiveram uma criação com uma base, um apego seguro, teve ligações afetivas importantes com os pais, com os cuidadores, cresceram acreditando em si mesmos, se valorizando. E minha mãe e meu pai fizeram muito isso comigo, me fez acreditar em mim. A coragem depende da segurança que a pessoa tem nela mesma, na capacidade dela, como ela vai enfrentar os problemas, a sua autoconfiança. Mas como vencer o medo? O primeiro passo para vencer o medo é olhar para o medo, compreendê-lo, questioná-lo, analisar as emoções, como o teu corpo está reagindo, identificar as emoções, as causas que estão por baixo disso, perceber como está afetando a sua vida, parar para analisar. E eu estou falando desses medos que empacam a nossa vida. De repente, eu não estou feliz naquele emprego e tenho medo de sair. De repente, eu não estou feliz naquele casamento, naquele relacionamento e tenho medo de largar. Ou não deu certo um e eu não me permito. Tem alguma coisa maravilhosa aparecendo na minha vida, eu não me permito. Ou eu tenho que começar a enfrentar as coisas, arregaçar as mangas, fazer um investimento e tenho medo de fracassar, porque eu já fracassei.
eu não acredito em mim. Todas essas crenças limitantes. Então, analise isso. Entenda que o medo é essencial. O essencial disso é encontrar modos de enfrentar esse medo. Se analise, enxerga e aí vai analisar como eu vou enfrentar esse medo. O segundo passo, não evite o medo, encare de frente. Para isso, evite prolongar o problema, entendeu? Coloque pensamentos, emoções, palavras positivas. Se prepare, trabalhe a sua mente para encontrar soluções. Acredite que vai dar certo, acredite que somos co-criadores. Nosso mestre já dizia, vós sois deuses. A sua fé pode transportar uma montanha. E aí? Isso já era a física quântica. Porém, nós com os nossos medos não enfrentamos, não acreditamos, temos pouca fé. Entende? Pedro, quando saiu do barco, foi o que teve coragem de sair do barco. E quando ele teve medo, começou a afundar. Mas quando ele recuperou o equilíbrio, ele conseguiu andar sobre as águas. Enfrentou o medo. Os outros podem não ter caído dentro d'água, mas não saíram do barco. Entende? E ficar às vezes acomodado no seu barco não é legal para a sua vida. É preferível, às vezes, você afundar na água e aprender como controlar a si mesmo, a sua mente, a sua programação e andar sobre as águas do que ficar acomodado lá. Pense nisso. Terceiro passo. Se o medo está interferindo significativamente na sua vida, no seu bem-estar, está paralisando, é importante, você não está conseguindo achar uma solução, muitas vezes é importante buscar a ajuda de um profissional. Sim, alguém que tenha formas de ajudar você a lidar com seus medos. Se for preciso, não existe. Faça uma terapia. E eu não estou falando só de mim, não. Busque um psicólogo. Se for preciso, busque um psiquiatra. Tome a medicação. A terapia é uma ferramenta valiosa para vencer o medo, tá? Um profissional experiente, ele pode ajudar você a identificar as causas que estão por baixo desse medo. E eu, por exemplo, vou falar agora da minha experiência, claro. Com as técnicas quânticas, como, por exemplo, entre elas a microfisioterapia, a inteligência biológica, terapia quântica oriental ou a terapia manual evolutiva, eu acho no seu corpo datas, cicatrizes que estavam ali, que pode ser desse medo. A gente vai chegar até lá na vida fetal, na infância, e libera daquele corpo. Então, seu corpo entra em autorregulação. Só isso já ajuda muito. Vocês não têm ideia os resultados maravilhosos que têm obtido em consultório. Às vezes, uma mãe se trata e melhora o filho. Uma avó se trata e melhora os descendentes, mas você não pensa que você não mexeu nos seus antepassados, porque lembra? A dificuldade de nós humanos entendermos como isso funciona é porque nós, como estamos nesse corpo tridimensional, altura, largura e profundidade, vivemos em espaço e tempo, ficamos presos no passado, programando viver na ansiedade no futuro, esquecemos do presente, mas o passado e o futuro não existem, só temos o presente. Quando eu ressignifico, libero aquela cicatriz, liberto aquela marca naquele elétron e mudo a minha mente, eu organizei tudo, porque só para o campo quântico, para a física quântica, para a mecânica quântica, só existe o momento presente. Muito bem, então isso, e aí depois, se você não resolveu, você pode, por exemplo, eu trabalho com autoconhecimento e reprogramação mental. Por quê? Porque você vai se conhecer, vai entender junto com aquela programação metabólica que saiu nos seus mapas de micro, por exemplo, e aí você vai ter técnicas, ferramentas para enfrentar esses medos. Criar um plano programado, personalizado, trabalhar a sua mente no momento presente, se libertar do passado, planejar, programar o futuro que você quer na sua vida e assumir a responsabilidade. Você pode ter ajuda profissional minha ou de qualquer profissional para te ajudar a superar o seu medo, mas ninguém vai fazer isso por você. Seja qual for a técnica, a ferramenta, você tem que fazer a sua parte. 1, de buscar ajuda. 2,
de trabalhar, de ir nas suas sessões, no seu tratamento. Trabalhar a sua mente. Querer realmente mudar a percepção, ressignificar. Muitas pessoas passam aqui no consultório. Algumas, apenas algumas, querem realmente se curar. E você? Está disposto a enfrentar os seus medos e fazer com que eles parem de atrapalhar a sua vida? Reflita sobre isso. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Tchau. Obrigada pelo carinho. Se você perdeu alguma parte da live, eu vou deixar aqui daqui a pouquinho no Instagram da doutora Silene Paz e no canal do YouTube. Tchau, gente. Até a semana que vem, tá bom? Obrigada.